Ok, vamos para a segunda parte, então. Segunda parte do atributo, a bondade de Deus. Vamos lá? Continuando. Vamos lá. Essa alegria pessoal é a base para a sua alegria em suas criaturas. Ou seja, a alegria que há em Deus transborda em nós quando nós estamos em sua presença, né? Nos alegramos em Deus, porque nós temos aquele contentamento em Deus, né? Aquela segurança. Vamos lá. Se ele se ama, não pode deixar de amar a semelhança de si mesmo, que somos nós. Fora de sua relação com o mundo criado. Esse é um amor necessário, mas amor voluntário, amor intencional. Falar do exercício do amor de Deus para a sua criação. Ao criar, Deus necessariamente ama a sua criação, pois em sua bondade essencial, a criação se assemelha a ele. Cuidado desse cachorro aí, ó. Isso, contudo, não indica que Deus não seja livre, conforme Charnock deixa claro. A necessidade da bondade de Deus, da bondade de sua natureza, não atrapalha a liberdade de suas ações. Ou seja, Deus ele precisa ser bom por causa da sua natureza, mas não significa que ele é obrigatoriamente, às vezes, ao invés de agir com justiça, né, correção, como um pai, né, ou com a sua ira que seja, ele não vai, entendeu? Não vai deixar de agir por causa da sua bondade. É isso que ele está falando. Os atributos de Deus, ele trabalha em harmonia perfeita. Ou seja, a bondade de Deus ela está se revelando mesmo diante da justiça ou diante da ira de Deus, né? Por quê? Porque como Deus ele é justo e santo, ele na dosagem proporcional da bondade ele está agindo ali. Ou seja, ele poderia de repente exterminar, fulminar algo, mas simplesmente ele vai lá e corrige e ainda assim fazendo uma correção, a justiça, ainda ele está sendo bom, né? Isso é um exemplo, né? Vamos lá. A ação em si não é absolutamente necessária, mas é necessário que sua ação ocorra de uma maneira boa, generosa e também livre. Em outras palavras, a decisão de criar foi livre. Olha aí o exemplo que ele dá, a criação, né? Mas ao criar, ele necessariamente fez bons suas criaturas e o mundo, por causa da sua bondade. Nas palavras de Charnock, na condição de perfeito de sua natureza, de perfeição da sua natureza, é necessário na condição da comunicação de sua generosidade é voluntária. Na condição de perfeição de sua natureza, é necessária na condição de comunicação de sua generosidade é voluntária. Mesmo em seu amor próprio, Deus necessariamente ama a si mesmo, mas isso não é por coerção, mas de acordo com a liberdade que é resultado de seu autoconhecimento. Ou seja, quando ele ama a si próprio, né? Ele ama por quê? Porque ele conhece a si mesmo. Ele conhece a si mesmo, ele tem um autoconhecimento dos seus atributos. E, consequentemente, como ele também é amor, ele precisa amar a si mesmo. Da mesma forma que ele conhece a si mesmo, ele ama a si mesmo, ele é bom com si mesmo, e isso ele reflete na sua criatura, entendeu? Ele reflete na sua criatura. Tanto é que ele encontrou a solução para o problema da humanidade, né? Enviando o seu único filho, ou seja, um ato de bondade, um ato de amor. Ele ama a si mesmo e, como consequência do amor que ele tem a si mesmo, ele também estende esse amor à sua criatura, certo? Então vamos lá. Mesmo em seu... vamos lá, então. Citando Amirault, Charnock propõe que na comunicação do amor de Deus às suas criaturas, a bondade de Deus foi o motivo e objetivo de todas as suas obras de criação e providência. Foi a bondade de Deus que fez com que ele criasse. Ele não tinha obrigação, né? O motivo para criar tem de vir de dentro de Deus, que é a bondade, não de fora, certo? A sabedoria está associada ao direcionamento do ato criador. O poder capacita Deus a criar, mas a bondade fornece o motivo. De fato, Deus não poderia ter outro fim senão a si mesmo, que é o bem supremo. Ou seja, por que ele fez?
O objetivo de criar todas as coisas sempre foi o bem supremo, o objetivo de fazer bom a si mesmo, né? Porque ele é Deus, né? É óbvio que ele não vai viver em função da criatura, ele tem que viver em função dele mesmo, porque é ele que está acima de todas as coisas, né? De fato, Deus não poderia ter outro fim senão a si mesmo, que é o bem supremo, de modo que ele deseja necessariamente o bem como um fim, mas os meios que levam ao fim são definidos livremente pela vontade de Deus. Ou seja, o que acontece no percurso da história da humanidade, que é os meios, isso é evidenciado através da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, ou seja, conforme a sua sabedoria, conforme a vontade de Deus. É o que ele fala aqui, ó. Entendeu? É definido livremente pela vontade de Deus. O que ele não decretou, ele vai agir conforme os seus atributos. A bondade de Deus se revela em suas obras de criação e redenção. No estudo de Charnock está implícita a distinção tripla que surge de amor voluntário de Deus, que é a boa vontade, o amor benevolente, e o amor de alegria e amizade de Deus, o qual tem como finalidade as recompensas que resultam da redenção. Então aqui você vê que ele vai desdobrando, assim, realmente esse tema da bondade de Deus, ele dá uma estendida legal, né? Então eu vou buscar aqui algumas principais partes para a gente não se deter muito, né? Que a bondade de Deus, ele é um tema mais evidente, entendeu? Ele, desde que você entenda essas duas classificações que eu citei aqui, entre a bondade essencial de Deus, que é a maneira como ele age, e a bondade, a segunda parte, que é a comunicável. Tem que fazer um corte nesse vídeo agora. Eu espero não precisar fazer um corte nesse vídeo, deu um tá espirrado. Peço até desculpa para vocês, tá? Vamos lá então, vamos prosseguir. Vamos lá. No que diz respeito à condição de Adão no Jardim do Éden, Deus mostrou sua bondade a Adão na recompensa graciosa pelo cumprimento de uma obrigação devida. Tá ligado aqui? Isso. Ele deveria ter cumprido sua obrigação, certo? Adão devia obediência a Deus, mas a estipulação de Deus dar bênção perpétua a um homem inocente não se baseava em regra de justiça e retidão estrita, pois a implicação disso é que Deus estaria em dívida com o homem. A recompensa oferecida por Deus é a imortalidade ou a vida eterna, que ele falou, né? Se você comer, você vai morrer. Se não comer, vai ter vida eterna. Excedia em muito o que Adão era capaz de merecer. É claro, a vida eterna, né? O que é testemunho da bondade de Deus na criação, ou seja, ali já era graça. Se você não comer, você tem vida eterna. Então já era a bondade de Deus revelada ali. A bondade também foi a fonte de redenção, aliás, foi bondade pura, pois Deus não precisava redimir a humanidade caída. Agora que a gente já está tratando de exemplos, né, desdobrando exemplos sobre a bondade de Deus para a gente ter uma clareza a respeito. Sua bondade fornece motivo para Deus realizar a obra de redimir homens e mulheres por meio do seu Filho. Essa bondade supera a bondade revelada na criação, né? É claro, né? Deus foi bom em criar. Agora Deus foi bom demais a ponto de chamar de graça, né? O ato dele de redimir a humanidade. Aquele único versículo, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, expressa mais respeito da generosidade divina do que tudo que está na obra da criação. Olha aí. Expressa mais a respeito da bondade de Deus do que tudo que está na criação. É um ato incompreensível, um tanto que os anjos do céu não conseguem captar. Olha aí. Os anjos do céu não conseguem entender por que Deus enviou o seu Filho para buscar esses homens caídos. Às vezes, na visão dos anjos, esses homens, os anjos caídos, é óbvio, né? Os anjos, esses homens miseráveis, né? Claro que os anjos que não caíram, eles não podem pensar assim. O fato da redenção leva Charnock à provocadora conclusão de que a bondade demonstrada aos eleitos
foi para nós uma bondade maior do que aquela que por algum tempo foi manifestada ao próprio Cristo. Olha só, vamos entender isso aqui, que isso aqui é profundo, hein? O fato da redenção leva Charnock à provocadora conclusão de que a bondade demonstrada aos eleitos foi para nós uma bondade maior do que aquela que por algum tempo foi manifestada ao próprio Cristo. Deus deu a humilhação na terra a fim de que todos que pertencem a Cristo sejam exaltados nos céus. Exatamente. Por causa da humilhação de um, outros foram exaltados aos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um texto aqui que eu vou ler, tá? Eu vou ler, embora nem todas as pessoas gostam de ficar só assistindo a leitura, mas esse texto aqui é grandioso. Quem gosta de teologia puritana vai assistir, sim. Ele desejou ouvi-lo gemer e vê-lo sangrar, para que não gemamos debaixo do seu olhar de reprovação e não sangremos debaixo de sua ira. Ele não poupou para poder nos poupar. Ele não poupou para poder nos poupar. Recusou-se a não feri-lo para poder se alegrar sobremaneira em nós. Encharcou sua espada no sangue do seu filho, para que ela jamais fique molhada com o nosso, e para que sua bondade triunfe para sempre em nossa salvação. Estava disposto que seu filho fosse feito homem e morresse para que não morresse o homem. Olha, que havia tido prazer em se arruinar. Por algum tempo pareceu degradá-lo daquilo que era. Olha aí, ó. Vou repetir isso aqui para você entender, tá? Estava disposto que seu filho fosse feito homem e morresse, para que não morresse o homem, nós, miseráveis pecadores. Certo? Então, o texto conclusivo: os crentes deveriam dar grande valor aos méritos e obra de Cristo em seu favor, mas foi a bondade de Deus que, antes de mais nada, proporcionou um mediador. Aliás, Charnock declara que, ao dar seu único filho para ser redentor de seus eleitos, Deus deu ao sublime presente a bondade divina poderia conceder. Deus deu o mais sublime presente que a bondade divina poderia conceber. Na exaltação de Cristo, a bondade de Deus se estende às suas criaturas. Olha aí que bondade, quando o Filho se exalta, né? Vamos lá. Cristo, na condição de Salvador exaltado, empenhou-se em obter inúmeras dádivas e graças que, ao ascender ao céu, outorgou à igreja. Assim como a santidade de Deus tem um centro cristológico no que diz respeito à comunicação aos crentes, o mesmo acontece com sua bondade. Cristo passa a ser o centro da atenção na exibição da bondade absoluta divina, o qual Deus demonstra às criaturas na redenção. Mas além da redenção, a bondade de Deus se manifesta em todas as áreas da criação, porque Deus, que é a própria bondade, precisa exibir necessariamente em suas obras a sua bondade. Olha que grandioso. Olha que grandioso. A bondade de Deus, ela se manifesta como consequência da ascensão de Cristo, da vitória dele, porque a partir da pessoa de Cristo, nós conseguimos alcançar esses grandiosos atributos comunicáveis, como a santidade de Deus, que ele falou aqui. A santidade de Deus, certo? E a bondade de Deus, como ele fala aqui, que Deus é a própria bondade, por isso ele tem que exigir necessariamente, né, a aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, né? Espero que você tenha gostado desse trabalho de hoje. Deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Teologia puritana explicada, mais esse atributo.